A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós estamos fazendo assim o último programa praticamente do ano 2020. O último ao vivo, Os próximos 2 programas serão gravados, reprisados, porque nós estaremos logo depois do Natal e logo depois do Ano Novo e ninguém está disposto a dar entrevista, né? É difícil você conseguir alguém para vir bater um papo com a gente aqui. Então, antes de mais nada, antes de começar a nossa entrevista, eu quero ler aqui uma mensagem que eu recebi, achei muito bonita, do nosso PDG, aliás, Almir Campelo, companheiro leão do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, e aproveito para deixar para vocês. Mais um ano que vai terminando, época em que avaliamos o nosso viver. Ano difícil, avassalador, malvado. Fomos tomados por um inimigo invisível que destruiu sonhos, desejos, destruiu famílias, mas com fé o venceremos. Aproveitemos o tempo de festejos natalinos e pratiquemos corajosamente o perdão. Não podemos esquecer que nossa felicidade está atrelada àquilo que compartilhamos com nossos semelhantes. Seja nobre, compreensivo, humilde e experimente assim o melhor sentimento possível em nosso coração: o perdão. Não tenha medo de experimentar. Faça sua avaliação e receba o bônus de sua atitude. Permita que o nascimento de Jesus seja, para você, o reinício de uma nova vida, plena, livre, repleta de amor e respeito. Feliz Natal e que 2021 seja realmente um ano de alegrias e felicidades. Capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que Bom, ouvintes, vamos hoje bater um papo aqui. Aliás, a gente inicia o ano com ele, termina o ano com ele, porque realmente tinha que ser assim, né? Porque senão não fica legal, não fica bacana, né? Vamos bater um papo aqui com o nosso mestre, com o professor, com o doutor, com o advogado, com o nosso companheiro e amigo Henry Grazinoli. Bom dia, doutor Henry David Grazinoli. Bom dia, Paulo, bom dia, amigos da Rádio Imperial, aos ouvintes. Uma honra, um prazer estar aqui novamente. De fato, nós começamos o ano num programa. Exato. Estamos terminando em outro. E, aliás, depois dessa mensagem linda que você deu aí, fica até difícil a gente falar outras coisas, porque é tão bonito, não é? Realmente. Esse texto, né? Nosso companheiro Almir Campelo. Almir, parabéns, Almir. Lindo texto. Lindo Achei texto. uma maravilha e resolvi até lê-lo aqui no nosso programa como uma mensagem inicial, porque realmente ele traduz o que foi este nosso ano de 2020. Né? Ano que eu tenho dito que talvez não termine no dia 31, esse 2020, ele vai ainda à frente. Exato. E nós veremos por quê. Exato. Henry, bem-vindo novamente ao nosso programa. Como é sentir-se vivo após ter pegado este vírus e sofrer uma internação por esse motivo? Olha, uma experiência muito ruim, não é? Eu vinha me preservando, achava que estava me preservando, mas em final de outubro eu fui contaminado. Tentei o tratamento em casa durante uma semana, a coisa se agravou e eu acabei ficando internado 12 dias. E estou aqui, graças a Deus, e também aquela fantástica equipe de saúde do Hospital Santa Teresa, não é? E aos amigos todos que oraram, que rezaram muito por nós, que me acompanharam. É uma experiência que só quem vive. Duas questões que eu queria colocar rapidamente, porque muito tem se falado em Covid,
E a gente sabe que até já as pessoas estão até cansadas já de ouvir isso. Mas, primeiro é que a sensação de estar internado onde você sabe que os médicos estão fazendo com você, tratando com protocolos que são ainda imprevisíveis sempre, porque ninguém sabe direito como tratar isso ainda. Exatamente. Então é uma sensação muito ruim. E no meu caso ele atacou violentamente, eu fiquei 2, 3 dias muito mal, mas graças a Deus eu estou aqui recuperado, já faz um mês que eu saí e pronto para conviver novamente uma vida normal, né? Exato. Com uma experiência que fica para a gente, né? Uma experiência de que a gente tem que dar valor para a nossa vida, para a nossa saúde, e não se pode brincar com esse vírus. Eu vejo que... É o que eu digo. Ele não escolhe pessoas. Não. Qualquer um está sujeito a pegá-lo. Todo cuidado é pouco, não é? É isso, exatamente. Todo cuidado é pouco. Ele não escolhe pessoa que seja rico, pobre, que seja A, B ou C. Não. Ele não distingue. Ele vai, infecta e pronto. E agora está levando a óbito, né? Ele está matando pessoas de 40, 35. Mais jovens. Jovens, criança de 12 anos. Na semana que eu estava internado lá no hospital, na minha ala tinha uma menina internada, acho que parece 12 ou 13 anos, estava muito mal. Então, quer dizer, não escolhe, não tem esse negócio, comigo não vai, cuidado. Não, geralmente esses que dizem que não é que as coisas às vezes acontecem. E o pior é a saturação dos nossos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada, né? Pois é, Paulo, isso é uma surpresa. Veja bem, no início de tudo isso a gente lembra que os médicos, a OMS, ainda sem a experiência de uma pandemia como essa, né, no século XX, quer dizer, na verdade, na modernidade, é a primeira vez que o Ocidente todo e o Oriente são tomados por uma pandemia. Achava-se que com as medidas de contenção, lockdown, enfim, essa prevenção toda, que se fosse chegar no final do ano diminuindo a taxa. Exatamente. Né, mais que é verão. Né? Isso. Mas aconteceu o contrário. Aumentou. Por que se deve isso, Henrique? O que você acha? Olha, eu acho que é a falta de cuidado da população. A população cansou, as pessoas saíram. Quando eles começaram a liberar o comércio, né, alguns eventos, a população estava cansada. Eu vi uma foto, antes de ir para o hospital, no início de outubro, eu vi uma foto da praia de Copacabana no final de semana de sol. Mesmo com a proibição de ir à praia, a praia estava lotada, não tinha espaço para nada. Eu disse comigo, olha, se seguir a lógica do que os médicos e sanitaristas estão dizendo, essa pandemia vai voltar, o vírus vai espalhar novamente. Não deu outra. Né? E isso é um fenômeno nacional. Você vê que as estatísticas têm mostrado que nos locais onde não houve esse afrouxamento, vamos dizer assim, das medidas de distanciamento, de proteção, o vírus realmente disseminou com uma violência incrível. E Petrópolis está numa situação caótica nesse momento. Não tem leito nem na rede particular nem na rede pública. E o que mais deixa a gente triste é que os mecanismos de urgência que tinham sido adotados tanto pelo governo do estado foram desativados e pelo município. Quer dizer, como faz? Eu não consegui entender isso. Não faz sentido você fechar um hospital só porque diminuiu o índice e não tinha nada garantido. Exatamente. Né? Como é que foram desmanchar? Alguns foram desmanchados até antes de acabar, né? É isso, Então há um desencontro. Eu diria que é a tempestade perfeita. De um lado, uma pandemia de um vírus terrível e, de outro lado, o momento em que o Brasil sofre uma crise de liderança, principalmente nos municípios, nos estados. No estado do Rio também é vítima, o estado do terrível, Rio. Coitado do estado do Rio. A gente não precisa nem ficar... É a velha província. Né? E então essa coincidência, a terceira, um povo que em grande parte não levou a sério a questão da contaminação, porque não é... Veja bem, o problema não é... Você não pode trabalhar com índice. O Brasil tem 250 milhões de habitantes, morreram 7 milhões. Não se trata disso. O problema... A quantidade de pessoas que morreu até é inferior à do ano passado. Exatamente. Contaminou 7 milhões, morreram 180 mil. Isso, 184. Mas a questão não é numérica. A questão é que, se você contrai o vírus e ele se manifesta, se você não tiver assistência médica, aí você morre. Exatamente. Porque ele é letal nesse sentido. Então, quando você vê os hospitais cheios, ontem... vi notícia de uma atriz aí da TV Globo, até esqueci o nome dela, faleceu na porta da UPA, na Barra da Tijuca, porque não tinha como atendê-la, não tinha leito. Ela estava com Covid, já estava no estado avançado do pulmão, ela morreu, trabalha nesse Zorra Total, uma comediante aí.
E aí eu estou falando de uma pessoa que tem condições, que podia ter ido com... Mas a verdade é que não há. Em Petrópolis hoje, por exemplo, se você contrair o vírus e você tiver a manifestação da infecção, você não tem local para internar. O Santa Teresa soube agora está abrindo, e o próprio Hospital Unimed, abrindo outros setores. A Unimed abriu, inclusive, CTI dentro das salas de cirurgia. Pois é, então. Já a preocupação já não é nem tanto. E isso compromete muito, né? Inclusive o trabalho do pessoal da saúde, né? Por isso eu acho, Paulo... As salas de centro cirúrgico estão sendo usadas como UTI. Eu tenho a sensação de que a gente não vai ter um ano novo. Eu acho que nós só vamos ter uma perspectiva de um ano novo, quer dizer, 2020 só vai acabar quando a gente conseguir imunizar a população e aí conseguir a tal da imunização por rebanho, que é quando você tem uma quantidade imensa de pessoas imunizadas e o vírus para de circular. Eu acredito que isso antes do final do primeiro semestre não será possível. Até porque as vacinas que estão aí, elas são feitas em 2 doses. Então, por exemplo, você vacina, tem que esperar 20 dias tomar a segunda dose. Exatamente. Quer dizer, pelo que entendi, não sou médico nem sanitarista, mas pelo que entendi, demora pelo menos 30 dias para você estar imunizado para valer. Até então você tem que tomar os cuidados. Então isso vai longe, nós vamos ter... Atenção, as pessoas têm que ter muita atenção nisso, né? Eu estou meio cético com essas vacinas porque acho que elas... Tá bom, a gente sabe que hoje a tecnologia médica, a área médica está muito avançada, mas eu acho muito cedo para essas vacinas estarem prontas. Eu estou meio cético ainda estou com receio disso. Você tá com receio, e esse receio, ele é, a meu ver, plausível. Ele tem algum fundamento. Mesmo porque nós não sabemos inocular o vírus, né? Nós não sabemos sequer se a vacina vai funcionar, porque ela foi feita em fase de testes e essas vacinas passaram nos testes, quer dizer, elas cumpriram o que a legislação determina, tá? Mas a gente vai ver agora no dia a dia, né, com milhares de pessoas sendo vacinadas, o que vai acontecer. Mas tem uma coisa, Paulo, se de um lado o teu receio, ele me parece muito plausível, eu também tenho esse receio, por outro lado, não nos resta outra alternativa. Sim. Quer dizer, nós temos que vacinar, porque... Depois que a Rainha Elizabeth tomar, e eu só tomo a dela, só tomo a vacina dela. A dela funciona. A dela deve funcionar, com certeza, né? O pessoal faz piada até que disseram que quando Adão e Eva foi criado, Adão chegou na Terra, o Adão encontrou Jesus, Deus lá no céu, e disse: quem é aquela senhora que está... Você é o único ser sobre a Terra. Ele disse: sou? Mas quem é aquela senhora aí? Ele disse: não sei, quando eu cheguei ela já estava aqui. Já estava aí. Mas tem um brasileiro também que tem uma sobrevida enorme. Tem. O ex-senador Suplicy, que agora se elegeu vereador de São Paulo, ele também é dessa turma aí. Vai fazer páreo com ela. Exatamente. Vamos torcer para que ele... vamos ver que vacina ele vai tomar, nós vamos atrás, né? Pois é. Ô Henry, em consequência disso, você não pôde votar nessas eleições, né? Infelizmente, eu que gosto tanto de eleição, você vê o que é a vida, né? Eu não votei, não podia, né? No primeiro turno eu estava internado. E no segundo turno eu estava ainda convalescendo, não podia sair. Então não Mesmo porque a legislação dizia que durante 40 dias quem tivesse não deveria, era proibido também. Bem lembrado. Eu não iria mesmo, mas... O que você achou do resultado para a nossa Câmara Municipal? Bom, olha, a renovação é sempre bom. Nós tivemos 9 vereadores novos. 9. É uma boa marca, né? Não podemos dizer que, vamos dizer assim, os vereadores, o político, ele se apresenta, ele se revela depois que ele assume o cargo. Você quer conhecer o homem, dá-lhe o poder. Isso é uma máxima absolutamente provada ao longo do tempo. Então, eu acho que hoje, embora a gente tenha ali eleito vereadores novos, do mais alto gabarito, né? Eu conheço a maioria deles, são pessoas que na sociedade, no dia a dia, têm um papel importante e pessoas que têm agido corretamente. Se repetirem isso lá, eu acho que a gente pode ter uma legislatura. Eu diria o seguinte: pior do que foi a que está terminando agora,
Impossível. Né? Só se eles forem muito bons, né? Porque eu acho que essa legislatura que termina agora em Petrópolis é a pior da história Também acho. das câmaras de Concordo vereadores. com você. É a pior da história. Eu nunca vi. É muito ruim. Ainda há alguns remanescentes. Eu espero que eles esse ano possam, a partir de agora, se redimir e acompanhar, não é, a maioria. E, enfim, vamos ter que aguardar para saber como será o resultado dessa ação desses vereadores, no momento em que nós temos uma crise, e eu venho falando há meses sobre isso, nas minhas páginas, na rede social, nas redes, eu venho falando da crise que nós estamos vivendo. Não é a crise de pandemia, porque essa todo mundo sabe. Essa é a pior de todas. Mas nós temos uma crise econômica, Sim. A falta de dinheiro na população, falta emprego e falta dinheiro no setor público, que está se endividando, e nessa virada preocupa muito a próxima administração. Sobre isso já. Você acha que a mudança de 9 novos vereadores dá aos petropolitanos uma esperança de uma legislatura menor, Henrique? Melhor, eu acho que sim, até porque, estatisticamente, eu tenho a impressão, salvo o melhor juízo, que foi a maior renovação que a Câmara Municipal teve nas últimas 4 ou 5 legislaturas. A gente não tem notícia de tantas mudanças assim, de 9 novos. Se não me engano, são 15 vereadores, né? Sim. E 9, quer dizer, é um número bastante expressivo. E outra coisa, 9, e dos 6 que foram reeleitos, a gente tem ali pessoas que demonstraram andar bem na legislatura. Posso citar aqui a vereadora Gilda Beatriz, a única mulher reeleita. Ela foi reeleita, então ela não é novidade, sim. Mas ela é uma vereadora que tem um trabalho ao longo dos anos aí. E que eu saiba, as poucas mulheres, ou talvez ela seja a primeira mulher que seja reeleita. Porque eu não sei se a Carmen Felicetti acho que não foi reeleita. E aquela lá de Vilma Borsato também não foi reeleita. Foram 2 grandes vereadoras. Exatamente. Né? Nossa, a 2 Carmen grandes foi vereadoras. Combativa. Né? Extraordinária. Agora, citei a Gilda, cito o Ronaldo, aquele menino lá da posse, Ronaldo Ramos, também ele esteve na Câmara na legislatura passada. E aí citaria outros, desculpa se estou fazendo aqui omissões, mas a minha memória para nomes não está boa. Mas o fato é que eu acho... Tem uns que a gente faz questão até de esquecer. A verdade é que com essa renovação e os bons que já estavam lá, a gente pode pensar em ter algo melhor, porque de fato, olha, o resultado mostra, quer dizer, quando você tem 9 que não são reeleitos, isso é um sinal claro de que a população não estava satisfeita. Não estava satisfeita, né? Até tive a oportunidade já de entrevistar, a primeira legislatura dele, o médico vereador eleito, Dr. Mauro Peralta. Mauro Peralta. Mauro foi... Grande nome. Olha, o Mauro tentou várias vezes. Exatamente. Conseguiu. Mas eu acho que ele entrou na hora certa. Não, na hora certa. A Câmara precisa de um vereador como ele. O Mauro, além de ter uma história extraordinária na política, na medicina de Petrópolis, é um homem que gosta de política, conhece saúde pública profundamente. Eu vou dizer para você, o Mauro Peralta talvez seja um dos petropolitanos que mais conhece a nossa saúde pública aqui. Sim, infectologista de primeira. Não só os sistemas, mas como as pessoas. Os mecanismos, os aparelhos de saúde. Mauro seria um excelente secretário de saúde, tá? Sim. Mas seria também um ótimo prefeito. Também, não é? Já que você deu a dica, eu acho que ele seria... Nós vamos falar sobre isso ainda há pouco. Vamos falar daqui a pouco. Mas o Mauro é uma pessoa que eu admiro muito. E eu queria até pedir licença aqui a você para fazer um comentáriozinho. Eu tenho muito orgulho de ter sido eu que apresentei o Mauro ao partido pelo qual ele foi eleito. Legal. Eu que apresentei o Mauro à direção dos partidos. Se o Mauro estiver ouvindo aqui, desculpa, Mauro, mas não é me gabar, mas é um motivo de orgulho. Lógico, é um motivo de orgulho. Porque a gente admira muito você e você está eleito, né? Pois então, eu fiquei com pena que algumas pessoas, alguns candidatos não conseguiram esse coeficiente para se eleger. Lastimo muito. Pessoas novas que estavam disputando pela primeira vez e também são pessoas que poderiam estar engrossando essas fileiras lá do Legislativo, mas não cabe todo mundo. Não dá para todo mundo, né? Exatamente.
Bom, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já já para o segundo bloco. Lucas, manda abraço. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bem, ouvintes, nós hoje estamos batendo um papo aqui com o professor, o advogado, o nosso companheiro, o Dr. Henry Grazinoli. Ô Henry, nós estamos falando que a mudança de 9 vereadores dá aos petropolitanos uma esperança de uma legislatura melhor. Mas parece que nós não teremos prefeito tão cedo, já que o vencedor do pleito não conseguiu sua diplomação. Isso traz prejuízos à cidade? Mas não tem a menor dúvida que trará prejuízo. Prejuízo enorme, grande, talvez. Veja, falei ainda há pouco da tempestade perfeita. Então nós estamos no meio de uma pandemia, município com crise financeira, com dificuldade de dinheiro. Janeiro vai entrar e normalmente o que acontece é que o prefeito não reeleito deixa sempre umas pontas, sempre fica. Mesmo ele querendo ou não querendo, a virada de ano representa, sim, restos a pagar no mês de janeiro. Então, você imagina a seguinte situação, o povo de Petrópolis elegeu um prefeito. A maioria escolheu o nome. Escolheu o nome. É um nome experiente, uma pessoa que esteve já 3 vezes à frente do Legislativo, que é o do Executivo, o Dr. Rubens Bom Tempo, e a esperança passa a ser de todos, seria que ele assumisse a prefeitura. Porque por isso foi eleito. Sim. Diante de tantos candidatos. Nós nunca tivemos tanto candidato a prefeito. 13 candidatos, absurdo. Exatamente. Então, é a vontade da população que tem que ser respeitada. Bom, a situação se complica na medida em que, em ele não sendo diplomado, o tribunal ontem entrou em recesso, o Tribunal Superior Eleitoral. A estatística mostra, dados divulgados pelo próprio tribunal, eles têm 90 ações parecidas com a do Dr. Rubens, para serem votadas. Ou seja, entraram em recesso, só voltam lá para o dia 8 ou 10 de janeiro. Ou seja, com muito boa vontade, o recurso vai ser julgado lá para o dia 20. Não, eu estou até sendo otimista, na segunda quinzena de janeiro. Se ele for vencedor no recurso, tudo bem, recebe o diploma e em fevereiro ele assume. Se acontecer o contrário, se ele perder o recurso, nós vamos ter novas eleições e elas têm que ser convocadas com 3 meses, 90 dias de antecedência. Então nós estamos falando aqui de abril ou maio para se resolver um novo prefeito. É um prejuízo enorme. Isso é um caos para a cidade. Vai ser, porque veja, a cidade vai ser, isso já é certo, porque veja, como o tribunal entrou em recesso ontem, certamente o presidente da Câmara, que será eleito dia 1º de janeiro, será o prefeito. Me parece que apostar nisso a não ser que o tribunal, excepcionalmente agora, chame. Isso não vai acontecer. Então, nós vamos ter uma pessoa que não foi preparada para ser prefeito, que não se preparou para ser prefeito, que vai ter que assumir uma cidade dentro de um caos de uma pandemia, com todos esses problemas financeiros que nós temos na prefeitura, e ainda por cima ter que nomear equipes de trabalho, sim, que teoricamente serão aí. E aí eu tenho uma sugestão, se você me permite, Paulo, eu queria fazer essa sugestão, se algum desses políticos estiver nos ouvindo, vereadores, os próprios prefeitos, candidatos, enfim, o prefeito eleito, o prefeito atual, veja, o momento em Petrópolis era dos vereadores eleitos se reunirem, chamarem os presidentes de partido, os candidatos que foram candidatos a prefeito, pedir uma trégua para que possam todos contribuir, para que se toque o município até resolver essa questão de quem vai assumir. Porque senão vai ficar um caos. Porque vai ser muito, se começar guerra política, guerra psicológica, porque uma das questões, por exemplo, o presidente da Câmara, ele vai ser o prefeito, muito bem. Por quanto tempo? Não se sabe, 1 mês? 2, 3, é imprevisível. Muito bem. Vai nomear secretário. Quem vai aceitar um cargo de secretário, um cargo tão importante e tão oneroso, que é muito oneroso, muito. Quem vai aceitar numa situação temporária? Lógico, não vai dar tempo para fazer nada. Se a gente considerar que um prefeito, quando elege, procura chamar
E Petrópolis vai precisar dos melhores, porque eu venho falando também há muito tempo, se o futuro prefeito não reunir os melhores em torno dele, ele vai pagar um preço alto. Vai ser essa legislatura, esse mandato do Executivo é um mandato que começa 99% contra o prefeito. Sim. Ele vai ter 4 anos para ir revertendo isso 1 a 1. Vai ser o contrário do que era antes. Antes o sujeito entrava, tinha 100% de alegria. Agora não. É 99% de tristeza, tudo contra ele. Então ele vai ter que reunir os melhores. Como fará o presidente da Câmara para convencer os melhores da cidade a ir assumir uma Secretaria de Saúde? Imagina. Não. Olha, você vai ficar aqui, é um mês, 15 dias. Não, olha. Que não sabe o tempo. O prejuízo é enorme. Muito grande, né? Por que os nossos tribunais são tão morosos para julgar os processos eleitorais? Existe todo um tempo de campanha eleitoral e durante esse tempo as instâncias não conseguem resolver esse tipo de problema dentro do prazo anterior às eleições? Só trabalham de 2 em 2 anos, Henry. Não podia acontecer isso. No caso das eleições, eu concordo com a tua crítica, que aliás não é uma crítica, é uma constatação. De fato, o Tribunal Superior Eleitoral tinha que estar preparado para isso e fazer isso com antecedência. Essa história de acumular juiz que tem tarefa na sua vara ou no Supremo, eu acho que os tribunais, na minha visão, os tribunais eleitorais tinham que ser compostos por pessoas que estão disponíveis para trabalhar. Exatamente. Porque, veja, você bota o desembargador lá, o ministro que tem milhares de processos no Supremo, milhares de processos, quer dizer, o camarada vai lá fazer um bico. Né? Então, no ano da eleição, tinham que ser pessoas que tivessem disponibilidade 24. Mas ele está à disposição. Não está. Não tá. O ministro Alexandre de Moraes, a gente viu ali o Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal do TSE. No meio nas vésperas da eleição, ele estava lá nos Estados Unidos, sendo fiscal da eleição americana, pô. Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, isso aí, pô... Isso é uma coisa o Brasil, afinal de contas, ele é juiz de onde? Então, por isso aí, que foi nomeado para uma comissão na ONU, tudo título. Querer diploma, diplominha. Querer aparecer. Então, na verdade, é isso mesmo. Essas ações tinham que ter sido julgadas, esses recursos tinham que ter sido julgados. É uma vergonha a gente chegar no dia 18 de dezembro, como ontem, o dia da diplomação, e você ter a quantidade de prefeituras que estão sem solução, e para isso existe a legislação. Eu não posso culpar, por exemplo, o candidato eleito aqui de Petrópolis, ele não pode ser culpado. Não. Ele concorreu com as condições legais que ele tinha. A própria Justiça Eleitoral aceitou. Exatamente. A inscrição dele. Deixou de ser candidato. Então pronto. Então, eu acho que aí esse problema é um problema de uma lentidão judicial que, aliás, né, o Paulo, ela não está só no eleitoral. Não. Os advogados que estão me ouvindo sabem muito bem a penúria que tem sido. E eu não vou botar só o ano da pandemia, não, porque aí é muito fácil que com a pandemia explicar. Não. Isso aí já vem há anos. Os nossos tribunais são muito morosos. Nós temos que fazer uma reforma no judiciário para valer e dar condição de celeridade e rapidez com qualidade, porque também não adianta fazer julgamentos aí para fazer número, chegar e mostrar aquela estatística, nós julgamos 400 processos, ok, mas como é que foram o mérito dessas decisões? Não, será que fizemos justiça para valer? Eu não vou citar. Mas isso é tema para um outro debate, né? Eu não vou citar o nome porque é desagradável, mas eu tenho um amigo que é companheiro nosso também de Lions, que foi juiz num estado aqui do Brasil. Não vou dizer o estado para não identificar. Ele foi juiz e ele diz, em alto e bom som, quando ele chegou numa das comarcas, não era sala não, Henry, eram salas de processos parados. E olha, Paulo, é preciso fazer... Sem decisão. Então, e é preciso fazer, quando a gente faz essa crítica, a gente tem que fazer justiça. Estamos falando de justiça, fazer justiça, veja bem. Como toda carreira, tem juiz e servidor que não gosta de trabalhar e trabalha pouco. Lógico. Mas eles não são maioria. O problema é o sistema. Exato, que emperra o que tem que mudar é o sistema, que era para ter sido reformado em 88, na Constituição não foi. Depois tivemos uma mini reforma judiciária que não serviu para nada. Nós precisamos mudar o sistema. Porque, lógico, tem juízes que querem produzir, mas não há como. O sujeito, primeiro, não é robô. Segundo, a quantidade de demandas é uma coisa brutal. Então, nós temos que mexer no sistema. Para isso, quando você quer fazer uma reforma sistemática ou sistêmica, você tem que fazer
criar comissões, fazer um estudo profundo, ouvir todo mundo, investir algum dinheiro e resolver. Agora, ninguém olha para isso. Pois é, o grande problema é a nossa quantidade de recursos que nós também temos, que atrapalham muito a máquina. E a última reforma processual não resolveu isso. Pois é um terror. Você vê aí pessoas praticando crime. Melhorou, mas não mas a gente vê a quantidade de pessoas praticando crime que eram para estar presas. Não sei o que elas estão fazendo na rua, cometendo crimes. Terrível isso. O problema é sério porque o presidente da Câmara vai assumir interinamente o cargo de prefeito. Em seu lugar, assume naturalmente um suplente na Câmara Municipal. Daqui a 3 ou 4 meses, como você bem disse, novas eleições. Muda tudo novamente. Pouco tempo para quem vai assumir a prefeitura fazer o governo de transição. E depois, novo governo de transição. Vai ser isso? Vai ser isso, exatamente isso. Então, chuva, trovoada, estamos no verão, torcer para Petrópolis não enfrentar enchente, porque agora só falta isso. Né? Só. Nós estamos no meio de uma pandemia, sistema de saúde em colapso, sem prefeito, a partir de 1º de janeiro, porque, veja bem, com todo respeito ao futuro presidente da Câmara, ele não é o prefeito. Ele não é o prefeito. Ele está ali, então estamos sem prefeito. Se acontecer essas tragédias das chuvas de verão, então, meu amigo, nós estamos muito mal. Sabe, só Jesus na causa. Só. Henrique, qual deverá ser o primeiro desafio desse prefeito interino? Olha, a minha previsão vai ser com o caixa da prefeitura. E com a falta de atendimento, a colapso na saúde por causa da pandemia. Ele vai ter falta de dinheiro e falta de atendimento médico para a população. A cidade não recebeu um bom dinheirinho aí? Hein? A cidade não recebeu um bom dinheiro Dizem aí? que recebeu, a gente sabe que recebeu, mas gastou também, né? Não vamos também condenar o prefeito atual, coitado, porque despesa de saúde... Ô Paulo, você esteve em governos, você conhece. A saúde pública é muito cara. Muito. Muito cara. Ela é 2,5 vezes mais cara do que a educação. Ela é o orçamento mais difícil de ser trabalhado. Saúde pública, meus amigos, caros ouvintes, eu sei, eu tenho experiência vivida nisso. É muito caro. Então, é um sistema difícil de você administrar. É como o problema da educação. Eu sempre costumo dizer, desculpa te interromper, mas eu sempre costumo dizer que é mais fácil você pagar uma bolsa de estudo para um aluno do que manter um aluno na rede pública. É isso aí, exatamente. E na saúde, eu, por exemplo, defendo já há alguns anos que nós tínhamos que tentar terceirizar. Eu não gosto da palavra privatização, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Não é isso. A saúde tem que ser pública, na sua grande maioria. Sim, sim. O SUS eu defendo, é um sistema maravilhoso. É o melhor sistema do país. É um exemplo para o mundo todo. Precisa ser melhorado, como tudo. Sim, lógico. Mas a terceirização, a privatização de alguns setores da saúde, já é hora. Porque eu vejo que os prefeitos se preocupam, e repito, eu vivi essa experiência lá nas prefeituras para as quais trabalhei e assessorei. Muitas vezes perde tempo com questões da saúde que poderia estar entregue à iniciativa privada e ele só cobrar. O prefeito, os governos municipais, eles precisam aprender que existe hoje legislação, existe hoje ambiente jurídico e político para que a gente possa transformar o cargo de prefeito mais em chefe, mais em líder, mais em cobrador, do que propriamente cobrado. Perfeitamente. Porque isso aí é uma questão de inteligência administrativa. E nós vivemos um tempo hoje, com a informática da forma como ela está, né? Hoje nós temos comunicação o tempo todo, onde a gente quiser, e controle. O prefeito controla a prefeitura da sua sala com um computador. Então, esses prefeitos precisam sair da posição de serem cobrados e virarem cobradores. Intermediários dos interesses da sociedade junto àqueles que prestam serviço público. Exatamente. Né? Isso eu me refiro a transporte, mas estou falando especificamente de saúde, que é o nosso grande problema hoje. Né? Então, eu acho que Apesar que o transporte também está sendo um problema muito sério em Petrópolis. Está sendo, mas aí também tem que se fazer uma defesa, né, Paulo? Veja bem, durante o período de lockdown, quer dizer, durante o isolamento social, as empresas não circularam. Né? Durante meses. Quem conhece um pouco da área, como eu modestamente conheço, sabe que
para dar lucro, isso é um negócio. É lógico. As empresas têm que ter lucro, senão não se mantém. Elas têm que circular com lotação quase que completa, com todas as linhas funcionando. Isso não aconteceu. Quer dizer, todo mundo teve prejuízo. Todo mundo. Lógico. Só que como é uma atividade de interesse público, eu acho que faltou aí uma conversa entre os concessionários e os líderes políticos. Ficou todo mundo muito concentrado na questão do atendimento médico e esquecemos outras coisas paralelas. Exato. Né? Uma pena. Aí não é culpar o prefeito, mas prefeito, faltou talvez assessoria, né? Podia ter gente para cuidar disso. Realmente. Oi, como você viu o resultado em todo o país e quem foi o grande perdedor das nossas eleições? Bom, falando em números, eu vou me basear em números, né? Foi o PT, sem dúvida nenhuma, né? O PT, com o partido político... Levou um cacete, né? Para mim, eu acho liquidado. muito difícil recuperar, mas eu não... É aquela velha história, né? A política, ela é a arte de fazer ressuscitar feito um fênix. A gente não pode brincar com isso. Eu nunca aposto, eu não uso a palavra acabou nem morreu na política. Só quando eu vou no sepultamento, mesmo assim. Tem alguns... Tem que ver o bicho descer no caixão. Ainda tem a célebre frase do ex-governador, acho que foi do senador Paulo Torres, não me lembro, que diz: morreu pra você, filho ingrato, pra mim ele permanece vivo no meu coração. Exatamente. E tem uma outra máxima que eu gosto muito, já que você lembrou das máximas, tem uma máxima que é do ex-ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique, o Malan, Pedro Malan, que eu acho uma frase maravilhosa que cabe no Brasil como tudo. Abre aspas, no Brasil até o passado é incerto. Fecha aspas. Realmente, ele estava certo. Então, é isso. Né? Um país, até o passado nosso é incerto. É a frase de Pedro Malan. Então, veja, o que acontece é que eu acho que o PT sofreu uma derrota que vem já de 2016, começou, depois da Lava Jato, foi perdendo prefeitura, e sobrou realmente muito pouco. Eu acho que essa foi a grande derrota política, digamos assim, que os números demonstram, né? Mas aí tem um fator também... na outra ponta, né? Eu acho que a social-democracia, com exceção de São Paulo, né, que aí se mantém há décadas, né, eu acho que a social-democracia também sofreu um certo baque para os partidos de centro mais para o lado conservador. Né? Eu diria o DEM, o PSD, o Partido Social Democrata. O PSD, surpreendentemente, vem crescendo, né? Exato. O DEM e o PSDB se manteve no Brasil. Mas essa social-democracia, nos moldes que a gente conheceu, ela já... Você vê que em São Paulo, mesmo na capital de São Paulo, um candidato do PSOL avançou bastante. E só perdeu porque o prefeito reeleito se afastou do governador. Talvez se tivesse ficado junto, teria problemas. Isso problemas. Então, na verdade, Paulo, o que acontece? Nem a direita nem a esquerda. O que eu acho que a grande dedução, eu acho que a maior derrota nessa eleição municipal foi do radicalismo. Tá? Estou falando em termos de votos. A população está cansada de radicalismos. De sim, eu estou com a verdade. Sim, a minha verdade é a verdade boa. Absoluta. Sim, eu é que sei. Ela não quer isso mais. A sociedade quer... Eu acho que depois da pandemia, talvez a grande lição... Eu me lembro que você me perguntou aqui num programa, no início da pandemia, a gente fez um programa, não sei se ao vivo, e você me perguntou, que lição nós vamos tirar? Sim. E eu disse, olha, não sei se vamos melhorar no que tange a sermos mais solidários, a respeitarmos mais o outro, a vida, essa coisa. Não sei. Aliás, eu continuo sem saber se melhoramos, tá, Paulo? Não arrisco dizer. Eu também não. Agora, no que diz respeito à política, né, o que a sociedade não quer mais é posições radicais. Ela quer um político que saiba conversar, um político que saiba respeitar a opinião do outro. Ela quer lideranças... Está difícil. Ela quer lideranças que tenham diálogo bom, que sejam menos agressivas. Sério mesmo, eu acho que esse é o caminho que foi apontado, principalmente nessa eleição municipal, se você pegar o perfil da maioria dos prefeitos que foram eleitos aqui. O próprio prefeito aqui de Petrópolis, eleito, nós estávamos falando dele agora, o Dr. Rubens Bom Tempo, é
É uma pessoa conhecida, o pai foi conhecido, um cara conhecido da cidade, foi prefeito 2 vezes, é uma pessoa que tem um diálogo fácil com todo mundo. Sim. É mais ou menos esse perfil, que aliás o garantiu em outras eleições. Eu não estou aqui fazendo uma defesa, não, porque a eleição já passou, quer dizer, o quadro já está aí, né? Exatamente. Já que nós estamos falando em máximas, esta semana nós tivemos uma máxima aí, né? Toda tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege o Executivo e o Congresso. Fecho aspas. Qual o significado de democracia não seria quando a maioria escolhe seus representantes eleitos, o Executivo e o Legislativo? Ou eu estou errado e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é que está correto? É um equívoco, um momento triste desse ministro Alexandre de Moraes. Aliás, ele só tem momentos tristes. É muito fraco, ele é muito fraco. Já era fraco como constitucionalista, né, como professor. Desculpe, Alexandre, mas não estou ofendendo, apenas estou dizendo que... Constatando. Estou falando que, sob o ponto de vista jurídico, fraco. E essa frase não tem cabimento em nenhuma situação. Em primeiro lugar, democracia, quando a gente tem lá na Constituição a declaração de que somos um Estado democrático de direito, nós estamos querendo dizer o seguinte: primeiro, eleições numa democracia se faz com o resultado da maioria, porque não existe outra forma. Me diga, ministro Alexandre de Moraes, qual é a outra forma de se fazer uma eleição se não escolhendo o candidato da maioria? Se ele tiver alguma forma, que o diga. Podia ter aproveitado essa sentença aí, e essa declaração, aliás, o momento da declaração, e indicar a forma, porque não conhecemos. O mundo não conhece. Isso não é só no Brasil. Segundo, essa democracia, cuja maioria escolhe, ela é baseada em lei. Nós somos um Estado de Direito. Existe legislação e Constituição que garante isso. Então, a frase dessa pronunciada por um ministro supremo é um assinte. É uma tristeza na gente. E um desrespeito também à maioria. Exatamente. Porque se ele está chamando de tiranos os que formam a maioria, ele está botando todo mundo no mesmo... Quer dizer, só a minoria que não é tirana. Olha, isso é uma ofensa. Eu só fico triste às vezes, Paulo. Você está dando repercussão a isso mas a imprensa repercutiu muito pouco. Muito pouco. É o momento do Supremo. Uma frase terrível eles dessa. Estão vivendo um momento bom, mas isso aí não tem nenhum significado. É uma fraqueza, uma falta de fundamento. É sem sentido. É até difícil fazer um comentário a uma expressão que não tem fundamento nenhum. É uma bobagem. Eu chamo essa frase do ministro de uma bobagem. Porque realmente é de assustar, né? A gente fica um tanto ou quanto assim, sem chão, porque a partir do momento que um ministro do Supremo Tribunal Federal dá uma declaração dessas, a gente diz, bom, se um ministro do Supremo faz isso, imagina os outros. Né? Reflete um pouco o pensamento de quem acha que ele é autoridade e nem concurso fez. Exatamente o que eu ia dizer, né? O que é pior ainda. Talvez ele até, desculpe, eu acho que ele se agrada com a minoria. Afinal, ele foi indicado por uma minoria, por um. Exatamente. E aprovado por uma minoria de pessoas do país. Não sei se fizesse hoje uma sabatina plebiscito, nele, se ele estaria mantido. Eu também acho. Não, já que ele falou uma bobagem, por que não podemos falar aqui também? Pois é. Não é isso? Já que isso é uma teratologia, é uma monstruosidade. Pois é, agora então, hora que o presidente fala alguma bobagem, que ele querem fala realmente, aí querem processá-lo. Ou o cidadão, nós temos que ter cuidado com o que falamos aqui. Exatamente. Porque inúmeros jornalistas aí têm sido levados às barras dos tribunais, injustamente até. É isso aí. Né? Infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao povo de otimismo, ao povo petropolitano, num momento em que nós estamos aí atravessando um período difícil para a cidade. Né? Sem prefeito, pelo menos sem prefeito oficialmente. Né? A vontade soberana não vai se fazer prevalecer. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem ao nosso povo petropolitano. Você falou uma mensagem de otimismo.
Eu não sei. Se for possível. Eu acho que antes do otimismo ou do pessimismo, nós estamos hoje aqui citando frases, já citamos algumas tão legais. Eu vou citar uma máxima de um amigo, de um conhecido meu, que é motorista de ônibus, né? Nós falamos de transporte ainda há pouco, e ele diz, eu vou começar a minha mensagem final dizendo uma frase que ele fala, e já foi publicada aí várias vezes, ele repete, talvez não seja nem dele. Abre aspas, meus amigos, na vida tudo é passageiro, fecha aspas. Isso dito pelo motorista do ônibus. Na vida tudo é passageiro. E é mesmo, até a vida é passageira. Então é evidente que nós vamos sair dessa. Hoje nós temos uma expectativa, uma esperança nas vacinas que vêm por aí. Elas já estão sendo aplicadas em alguns lugares. A nossa esperança é uma vacinação, porque eu vejo que a sociedade fracassou em eliminar o vírus apenas com isolamento e evitando que ele circulasse. Essa é uma forma. Não conseguimos, né? E aí também não podemos colocar a culpa em ninguém. Então, tendo em vista a perspectiva da vacina, eu acho que é uma coisa boa. Eu tenho para mim que lá para o segundo semestre do ano que vem, nós já vamos estar retomando nossos projetos de vida, de política e tal. Acho que a perspectiva para Petrópolis não é boa. Eu seria incoerente em dizer que vamos ter os próximos 2, 3, 4 meses maravilhas aqui. Não teremos. Vamos passar por um período ainda difícil. Estamos entrando na época das chuvas, quer dizer, o sistema de administração vai estar desmontado, né? E mais a pandemia, mais a falta de recursos. Mas eu diria para você o seguinte, Petrópolis, assim como o brasileiro, sofreu e sofre e se recuperou sempre das suas mazelas. Nós vamos sair dessa e com a proteção de Deus e com o trabalho de todo mundo, nós vamos conseguir melhorar e quem sabe aqui no Natal do ano que vem nós vamos estar fazendo uma grande comemoração porque vencemos todas essas crises que passaram por aí. Um grande abraço para todo mundo, Feliz Natal e um próspero ano novo. 2020 não termina dia 31, 2020 continua. Vai continuar. 2020.1, boa. Um abraço a todos. Aí. Realmente, o RL que estamos recebendo aqui da nossa companheira Eunice, realmente uma linda mensagem do companheiro Almir Campelo, quando eu iniciei o programa. E parabéns por nos trazer o companheiro Henry Grazinoli. Estou adorando a entrevista. Um abraço para você, Henry. Obrigado, Eunice. Tá vendo? Zé Roberto. O Zé Roberto Gabricho. Um abraço, Zé. Abraço, flamenguista. É isso aí, né? Henry, só por uma curiosidadezinha, para me matar a curiosidade, você acha que dos 13, um não vai vir, que será o Rubens, naturalmente. Acho que nós teremos ainda 12 candidatos a vereador, prefeito, aliás, desculpa. Olha, apesar da maioria ter sofrido grandes decepções com votações aí bem ruins e bem baixas para um candidato a prefeito, olha, esse vírus é um vírus. Olha, esse é um vírus. O vírus da candidatura e do sonho político, ele é mais potente do que o Covid-19. Então eu diria para você o seguinte, nós vamos ter muito candidato ainda aí, acho. É isso aí. Então eu quero agradecer a participação da Anaí do Valparaíso, da Norinda, da Vila Militar, Marilene da Rua Tereza, o Hector do da Serra, Antônio Carlos da Joaquim Gomes Soro, a Juracida Eduarda Silveira, a Célia da 13 de Maio, o Gerson da Tília Marotti, hoje está aparecendo até a Olívia. A Luísa da Rua Tereza, o Ronaldo da Castellânia, Marco Antônio das Pedras Brancas, a Olívia Wendlen, nossa companheira da rádio, hein? Jaqueline Grazinoli, nossa amiga aí, Jaqueline Grazinoli também está nos ouvindo. A Eunice lá em São Paulo, obrigada, um grande beijo para você, o nosso carinho, a nossa saudade de você também. Não posso esquecer o Zé Rossato lá em Jabuticabal, que está sempre nos ouvindo, nos prestigiando também o nosso programa. Um abraço a todos e eu vou terminar com uma mensagem que fica aí no ar para o nosso fim de ano. Que este Natal seja um convite a olhar em volta e agradecer as nossas bênçãos. Que a harmonia reine entre nós e possamos celebrar essa data com as pessoas que mais amamos. Que a passagem deste ano renove e revigore em todos nós a esperança de saúde, prosperidade, companheirismo, bem-estar e felicidade.
Feliz Ano Novo são os votos do Lions Clube Petrópolis Quitandinha a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam com a sua audiência. Até 2021. Velho Noel, se a gente é capaz de espalhar a alegria, se a gente é capaz de toda essa magia,